E aí, beleza? Correção do Plano Tutorado, volume 3, sétimo ano, semana 4. Já comenta aí embaixo o que você achou dessas atividades, hein? Fala pessoal do Matemática no IF, beleza? Professor Vinícius Guimarães corrigindo para você a semana 4 do PET 3, sétimo ano. Já se inscreve no canal aí para você ter várias dicas e conteúdos de matemática que vão ajudar você a dominar nas provas de matemática, hein? E é claro também, siga @matemática no IF no Instagram e no Facebook, porque lá eu sempre estou colocando dicas e muito conteúdo de matemática, hein? E é claro, acessa matemáticanoif.com.br, porque em breve teremos surpresas por lá. Olha só, galera, então vamos para a correção. Então, a semana 4 está falando sobre os números e dessa vez a gente vai ver aí as frações, tá? A razão e operador, resultados da divisão, razão, parte de inteiros, tranquilo? Uma parte muito importante aí que vai ajudar vocês aí nos conteúdos de matemática nas próximas séries, tá? Então, olha só. Sabrina, Pedro e Maria e Alice estão participando de um jogo dividido em duas etapas, em que o vencedor é o participante com a maior soma de pontos dessas etapas. Beleza. Na primeira etapa, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro conseguiu 4 pontos, Mariana 8 pontos e Alice 4 pontos. Monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Então, é um jogo onde eu tenho duas etapas e na primeira etapa eu tenho uma quantidade de pontos que cada um recebeu, né? E na segunda também a mesma coisa. No final das duas etapas, soma-se os pontos de cada um e assim quem tem maior pontuação vai ganhar o jogo. Beleza? Então, na atividade 1, letra A, pede para montar uma tabela referente a essa etapa. Então, eu fiz essa tabela aí, olha só. Participantes, eu coloquei na ordem exata que ele me deu nos exercícios. E a quantidade de pontos, ó. Sabrina, 6 pontos, Pedro, 4 pontos, Mariana, 8 pontos e Alice, 4 pontos. Muito tranquilo isso aí, tá? É uma tabela bem sossegado para a gente montar, onde eu tenho participantes pela quantidade de pontos. Beleza? Já na atividade B, fazendo a comparação entre os pontos de Alice e Sabrina, como representar a razão entre o número de pontos de Alice e o número de pontos de Sabrina? Vamos verificar a tabela aqui novamente e verificar que Alice teve 4 pontos e Sabrina teve 6 pontos. Razão, pessoal, é alguma coisa sobre a outra. Nesse caso aqui, a quantidade de pontos de Alice foi 4. E a quantidade de pontos de Sabrina foi 6. Então, é 4 dividido por 6, ou 4 sextos, tá? A razão, toda vez que eu falo a razão de alguma coisa, é uma coisa sobre a outra. Então, nesse caso aqui, ele fala a razão de Alice sobre Sabrina. Então, 4, a pontuação de Alice sobre a razão de Sabrina, que seria 6. Beleza? Então, aqui eu tenho uma fração, tá? Que é uma razão de alguma coisa sobre a outra. Ou seja, a quantidade de pontos de Alice sobre a quantidade de pontos de Sabrina. Detalhe que essa fração aqui eu posso simplificar, pessoal. Eu posso dividir ela aqui por 2 e dividir o meu denominador também por 2. Lembrando que uma fração eu tenho o numerador em cima e o denominador na parte de baixo, tá? Então, 4 dividido por 2 é 2. E 6 dividido por 2 é 3. E assim eu tenho a razão de Alice com Sabrina 2 terços, ou 4 sextos, sem problema algum. Beleza? Então, uma fração, nesse caso aqui, essas duas frações são equivalentes, tá? E essa fração aqui eu posso simplificá-la e assim eu chego em 2 terços. Maravilha! Represente a razão entre o número de pontos de Pedro e o número de pontos de Mariana. Então, Pedro, pessoal, Pedro teve quantos pontos? Se a gente for olhar aqui, ó, teve 4 pontos. Maravilha, a mesma coisa de Alice. E agora, Mariana teve 8 pontos, pessoal. 4 oitavos. Eu posso ainda fazer mais, pessoal. Posso dividir esses dois números aqui por 4, ó. Porque 4 e 8 são números divisíveis por 4 dividido por 4 é 1 e 8 dividido por 4 é 2. Então, eu tenho 1 sobre 2, ou 1 meio, tá? Essa fração, pessoal, é equivalente a 4 oitavos. Então, a razão dos pontos de Pedro pelos pontos de Mariana é 1 sobre 2, ou 4 oitavos. Muito tranquilo, né?
Na segunda rodada, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro conseguiu 9 pontos, Mariana 9 pontos e Alice 12 pontos. Então aqui até a gente tem a figurinha, ó. A razão será o número de pontos de Pedro sobre o número de pontos de Mariana, tá? Então era aí aquela figurinha que representa aí a razão dos pontos de Pedro sobre os pontos de Mariana. Então esse desenho aqui já está nos mostrando o que é uma razão, né? Então monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Galera, eu já fiz também a tabela aqui, né? Para mostrar para nós, ó, participantes e pontos. Então, na mesma ordem que ele colocou Sabrina, Pedro, Mariana e Alice, eu coloquei aqui e coloquei as pontuações, tá? Então, na segunda etapa, Sabrina teve 6, Pedro 9, Mariana 9 pontos e Alice 12 pontos, tá? Uma tabela bem tranquila para nós aí. Fazendo a comparação entre os pontos de Sabrina e Pedro, represente a razão entre as quantidades desses pontos. Então, eu tenho a razão entre Sabrina e Pedro. É sempre quem vem primeiro vai ficar em cima, ó. Então, Sabrina ganhou 6 pontos, dividida pela quantidade de pontos de Pedro, que foi 9. Então, eu tenho 6 nonos, tá? Lembrando que 6 nonos, o 6 e o 9 são números divisíveis por 3, ó. Então, eu posso dividir em cima e embaixo por 3. E assim eu tenho 6 dividido por 3 é 2 e 9 dividido por 3 é 3, né? Então, eu tenho 2 terços e 6 nonos, frações iguais, tá? Uma é uma simplificação da outra, tá bom? Então, assim eu tenho essa fração que é a razão entre o número de pontos de Sabrina e Pedro. Represente a razão entre o número de pontos de Mariana e Alice, galera. Então, olha só, se nós formos olhar a quantidade de pontos de Mariana e Alice na tabela, olha só, Mariana teve 9 e Alice teve 12. Então, Mariana teve 9 pontos dividido por 12 pontos de Aline. Tranquilo? 9 sobre 12 avos, eu posso simplificar por 3 aqui e por 3 aqui, porque 9 e 12 são números que estão na tabuada do 3, né? Então, eu posso simplificar por 3 os dois números. 9 dividido por 3 é 3 e 12 dividido por 3 é 4. Então, eu tenho 3 quartos, a mesma coisa que 9 sobre 12 avos. Uma fração igual à outra. A razão, então, de Mariana por Alice é 3 quartos ou 9 sobre 12. Muito sossegado essa daqui, né? Monte uma tabela geral. Então, o que é uma tabela geral? É eu pegar as duas etapas, né? Então, eu tenho a primeira e a segunda etapa e diga quem ganhou o jogo. Para eu saber quem ganhou o jogo, eu tenho que somar os pontos da primeira com a segunda etapa, não é mesmo? Então, vamos montar a tabela? Então, olha só, eu tenho os participantes, tá? Eu tenho Sabrina, Pedro, Mariana e Alice. Tenho os pontos da primeira etapa, os pontos da segunda etapa e assim eu tenho agora o somatório. Como que eu faço isso? Pego os pontos da primeira etapa de Sabrina e os pontos da segunda etapa de Sabrina e somo. Então, 6 mais 6, aqui eu vou ter 12 pontos. Beleza. Pedro, 4 mais 9, 13 pontos. Mariana, 8 mais 9, 17 pontos. E Alice, 4 mais 12, 16 pontos. Então, quem ganhou aqui, pessoal, é quem teve o maior somatório de pontos, que foi quem? Mariana, galera. Mariana ganhou. Mariana teve 17 pontos em relação aos outros participantes aqui que tiveram, ó, 12, 13 e 16. Alice quase ganhou, né? Beleza, pessoal? Leia com atenção e faça o que Sabrina pede. Agora é sua vez. Elabore situações problema envolvendo razão e fração com números positivos e negativos. Então, pessoal, eu basicamente fiz o seguinte. Eu fiz um problema aqui para nós, aonde eu tenho aí, olha só, eu tenho aí a Heloísa recebeu R$2.000, né, de salário no mês. Ela gastou R$500 com aluguel, R$100 com remédios, R$500 com alimentação e 600 com combustível e prestação do seu carro. Um imprevisto aconteceu e ela acabou entrando no cheque especial. O cheque especial é um saldo negativo que você tem ali no banco, né? Que o banco te empresta um dinheiro
que você pode utilizar e depois você paga o banco com um juros, né? Que seria um dinheiro do dinheiro. O banco te empresta, você paga o que deve para o banco e paga mais um pouquinho para o banco, beleza? Que são os juros. Então, esse saldo dela aí de cheque especial ficou menos R$300. Então, ela gastou além da conta, né, do salário dela. Qual a razão do gasto de alimentação com seu salário? A razão é uma coisa sobre a outra. De alimentação, ela ganhou R$500. Ela gastou R$500, ela não ganhou, né? De salário, ela tinha R$2.000. Então, a razão seria 500 sobre 2.000. Detalhe, galera, que eu posso dividir toda essa fração em cima e embaixo por 500, tá? Eu posso dividir, porque 500 aqui dividido por 500 é 1 e 2.000 dividido por 500 é 4, né? Porque se eu pegar 500 e somar 4 vezes, ou multiplicar por 4, eu vou ter exatamente 2.000. Mas um detalhe que eu posso ensinar uma dica para vocês é que quando eu tenho um zero em cima e um zero embaixo, eu posso cortar, tá bom? Então, eu tenho exatamente aqui, ó, 5 sobre 20. E agora eu posso simplificar aqui por 5 e aqui por 5, porque o 5 e o 20 estão na tabuada do 5, não é mesmo? Então, 5 dividido por 5 é 1 e 20 dividido por 5 é 4. Então, a razão, ela gastou 1/4 do seu salário só com alimentação. Tranquilo? Qual a razão do valor que ela deve ao banco com o seu salário? Então, ela deve ao banco R$300. Afinal de contas, ela gastou R$300 do banco. Não estou considerando os juros aqui, tá? Só estou colocando o que ela deve ao banco do que ela pegou emprestado, tá bom? Então, menos R$300 dividido pelo salário, né? O mesmo esquema aqui, eu vou simplificar esses zeros com esses zeros em cima e embaixo, tá? É só o zero que está no final de cada número. Detalhe, tá? Então, eu tenho menos 3 sobre 20 avos, pessoal. Essa é a razão do que ela deve para o banco. Menos 3 sobre 20 avos. Beleza? Questão número 3. Marcela foi ao mercado com uma lista de compras que constava 2/3 de quilos de limão, 3 sobre 2 quilos de manga e 5/3 quilogramas de maracujá. Então, eu tenho uma razão aí, ó, uma fração de 2 sobre 3 de limão, 3 sobre 2 de manga e 5 sobre 3 de maracujá. Detalhe que eu tenho os preços aqui nas figuras, ó. Beleza? Um detalhe, galera, que olha só, o maracujá é 5,99 centavos o quilo, tá? Ele não coloca aqui, mas a gente pressupõe que seja isso. E eu vou considerar isso também, tá? Porque quando a gente vai no sacolão, a gente sempre vê lá, ó, maracujá, tantos reais o quilo, manga, tantos reais o quilo, e limão, tantos reais o quilo. Beleza? Então, olha só, eu vou considerar aqui, a título de cálculo, olha só, 5,99 é a mesma coisa que 6 o quilograma, né? R$6 o quilo, tá? Manga, 5,99 centavos, né? Então, eu vou considerar também 6 quilogramas, tá? Para ficar mais fácil os nossos cálculos. E o limão, 3,99 centavos, eu também vou considerar agora 4 quilogramas. Porque, afinal de contas, os 5,99 mais 1 centavo, ele chega no 6. A manga também mais 1 centavo chega nos 6 quilos, né? R$6 o quilo, né? Isso que ele quer dizer. E o limão também, 4, né? Mais 1 centavo, eu chego aí em 4 quilos, né? Ou seja, R$4 o quilo. Então, vou ter que colocar aqui, ó o símbolo do dinheiro aqui, ó. Beleza, pessoal? Para vocês aí não confundirem, ó. R$6 o quilo, R$6 o quilo e R$4 o quilo, beleza? O que são 2/3 do quilograma do limão em números decimais? Galera, 2/3, a razão é basicamente eu pegar aqui, olha só, em número decimal, é eu pegar o 2 e dividir por 3, tá? Então, quando eu tenho aí uma fração, qualquer fração que seja, eu posso pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, eu tenho isso aí, ó. Vamos fazer aqui, ó, nesse cantinho, ó. 2 dividido por 3, tá? Vamos achar o número decimal. O 2 não dá para dividir por 3, então eu já coloco um 0 aqui e coloco um 0 aqui. Beleza. Vírgula
Qual número que vezes 3 chega próximo de 20? 6, né, pessoal? Então, 6 vezes 3 é 18. Então, menos aqui vai sobrar 2. Beleza, o 2 não dá, então eu coloco mais um 0. Então, 20 dividido por 3 é o mesmo esquema, 6. Então, vai dar 18 de novo aqui. Então, aqui vai ser 2. Galera, vocês perceberam que esse 6 aqui ele vai ficar assim, ó, ele vai sempre repetir? Mais para frente, a gente verifica que esse número é um número que é uma dízima periódica. É um número que ele tem um período, que é esse 6, e ele fica repetindo infinitamente. Mas não vem ao caso, tá? Eu só vou colocar aqui, ó, 0,666 e esses 3 pontinhos. Mas eu vou aproximar. Eu vou falar que esse meu número 2 dividido por 3 é a mesma coisa que 0,66. Tá? Eu estou aproximando para duas casas decimais, igual aqui eu fiz, tá? Eu estou aproximando para duas casas decimais aqui, ó, 0,66, ou seja, o quilo do limão, né, 2/3 do quilo do limão é aproximadamente 0,66, tá? Beleza? 0,66 quilos. Tranquilo? O que são 3 dividido por 2, ou 3 sobre 2 do quilograma, né, da manga em números decimais? A mesma coisa, 3 sobre 2. Eu posso dividir aqui, ó, o 3 pelo 2. Então, aqui nós temos 1 vezes 2 é 2, né? Então, vai sobrar 1 aqui. Eu coloco um 0 aqui e aumento uma vírgula. Então, eu tenho 5 vezes 2 é 10. Então, eu tenho um resto 0, né? Então, eu tenho 1,5. Tá? Aqui esse número não precisa aproximar, que já é um número decimal aí exato, beleza? Então, ó, 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1,5, é a metade de 3. Se eu pegar 1,5 e somar com mais 1,5, eu tenho exatamente 3. Beleza, pessoal? Tranquilo. O que são 5/3 do quilograma de maracujá em números decimais? Mesmo esquema, eu vou pegar o 5 sobre 3 e vou dividi-lo, né? Então, eu tenho 5 dividido por 3, ó. Então, eu tenho aqui 1 vezes 3 é 3, vai sobrar 2. Eu coloco aqui uma vírgula, um 0 e aumento uma vírgula. Então, eu tenho aqui, ó, 6 vezes 3 é 18. Então, vai sobrar aqui 2. Então, eu aumento aqui mais um 0. Eu tenho aqui 6 de novo. Então, eu tenho aqui 18, né? E aqui eu tenho 2 e assim sucessivamente. Então, eu já sei que esse 6 vai, ó, estender aí infinitamente. É um período, ele vai se repetir infinitamente. Então, eu já posso aproximar aqui, falando que vai ser 1,66. Beleza? Maracujá, lembrando aqui, né, que eu aproximei lá, né? Até colocar aqui na figura, é R$6 o quilo. Aqui também a manga, R$6 o quilograma, né? Até colocar aqui, ó. Vamos fazer bonitinho, né? Aqui. E o limão é R$4, né? R$4 o quilo. Beleza? Maravilha. Quanto Marcela pagará em reais por essa compra de limões? Galera, Marcela, ela fez o seguinte, ela tinha 2/3 de limões, não é? 2/3 de quilograma de limões, não é? Maravilha. Só que isso daqui representa 0,66, né? Lembra lá que eu aproximei? Para eu saber quanto ela vai pagar, eu pego esse 0,66 e multiplico exatamente pelo quilo do limão. Então, olha só, eu vou multiplicar aqui por R$4 o quilo. Então, olha só, se em 1 quilo eu pago R$4, em 0,66 eu vou pagar quanto? Então, é só eu multiplicar. E quando eu multiplico 0,66 por 4, galera, eu vou ter exatamente 2,64, tá bom? Então, assim, eu tenho R$2,64, né? Que é exatamente o valor aí que ela vai pagar pelo quilo de limão que ela pegou. Beleza? Então, eu tenho, olha só. Então, ela vai pagar 2,64. Beleza? Maravilha. Posso fazer de outra forma? Posso. Eu posso pegar o 2/3 e multiplicar por 4. Quando eu falo assim, ó, 2/3 de R$4, ou seja, o D aqui, ó, esse D é referente à multiplicação. E eu posso multiplicar aqui, ó, eu posso pegar esse 2 e multiplicar com 4, então eu vou ter 8 e vou dividir por 3, que vai ser exatamente 2,64. Beleza?
Maravilha. Tenho duas formas para fazer, tá? Duas formas para fazer. Seria essas duas formas aqui, tá bom? Agora, Marcela pagará em reais quanto pelas compras de manga, né? Lembrando que manga foi 3 sobre 2, né? Beleza, que era a mesma coisa que 1,5, pessoal. E o quilo da manga é R$6, né? Então, olha só, se eu pegar 1,5 e multiplicar pelo quilo da manga, que foi R$6, eu vou ter exatamente, pessoal, R$9, pessoal. Então, olha só, ela vai pagar aqui, ó, R$9 pelo quilo da manga. Beleza? Mas eu posso fazer ainda diferente. Eu posso pegar o 3 sobre 2 e multiplicar aqui por 6, né? Exatamente, ó, a fração. Então, eu tenho duas formas. Eu posso pegar um número decimal e multiplicar por 6, que eu vou ter exatamente 9. Ou posso pegar aqui, ó, o 3 sobre 2 e multiplicar por 6, que é a fração, né? É sempre mais fácil pegar a fração, pessoal, e multiplicar por 6, mas eu estou mostrando aqui pelo número decimal porque foi o gatilho da questão. Ele te pede para pegar a fração, dividir ela, achar um número decimal e assim te pede para achar quanto ela pagou aí por quilo, né? Pelo quilo que ela gastou com referente ao número decimal. Então, sendo assim, eu fiz com o número decimal, mas eu estou ensinando as duas formas para vocês, ó. Então, eu tenho aí, ó, eu posso pegar esse 2 e simplificar com esse 6 aqui, que eu vou ter exatamente 3. Então, 3 vezes 3 é 9, e assim eu tenho 3 sobre 2 vezes 6 é exatamente R$9. Beleza, pessoal? Quanto Marcela pagará em reais por essa compra de maracujá? Lembrando que a compra de maracujá foi 5/3, né? Que foi aproximadamente, lembra lá, 1,66, beleza? Então, galera, eu vou pegar o 1,66 e multiplicar aí por 6, né? Que é o número do quilo de maracujá, né? 1 quilo é referente a R$6, né? Então, se eu multiplicar aqui, eu vou ter 9,96. Eu já estou fazendo direto, pessoal, beleza? Então, olha só, isso significa que ela vai pagar, então, ó, quantos reais? R$9,96 por 1,66 quilos de maracujá. Beleza? Quanto Marcela pagará em reais no total para o mercado? Então, o total vai ser somar cada produto que ela, né, ela comprou, né? Então, é limão, maracujá e manga. Então, eu tenho lá 2,64, que foi referente ao limão, mais R$9, que é referente à manga, mais 9,96, que é referente ao maracujá. Se eu somar tudo isso aí, pessoal, eu vou ter 21,6. Ou seja, ela vai pagar para o mercado, no sacolão, R$21,60. Beleza, pessoal? Então, assim, a gente termina essas continhas aí, né? Que foi referente a essa compra que Marcela fez no sacolão. Muito prático isso aí, né? Agora é a nossa vez. Leia com atenção e faça o que Sabrina pede, né? Elabore situações problema envolvendo fração da parte inteira, como foi feita na atividade anterior. Então, galera, olha só, eu elaborei um problema que é o seguinte, ó. Carlos trabalha em um supermercado e recebe R$1.200 por mês. Ele gasta metade do seu salário com aluguel, ou seja, 1 sobre 2, e 1/3 com alimentação. Quanto do seu salário sobra por mês para ele gastar com outras despesas? Então, olha só, ele tem R$1.200. Ele gasta metade, né, 1 sobre 2 do seu salário com aluguel. Então, aqui de cara, eu já posso multiplicar por 1 sobre 2, né? Posso, então vai ser, ó, 1.200 dividido por 2. Eu tenho exatamente R$600 com aluguel, né? Aluguel, beleza? E ele também gasta 1.200, né? Vezes 1/3 com o que? Alimentação. Então, eu posso pegar, ó, 1.200 e dividir por 3, eu vou ter exatamente aqui, ó, R$400 com alimentação. Ó, minha alimentação ficou bem feia, ó. Vamos lá de novo. Alimentação. Agora ficou bonito, ó. Alimentação.
Beleza? Então, olha só, quanto que vai sobrar para ele gastar com outras despesas? Se ele gasta 600 com aluguel e 400 com alimentação, vocês concordam que é só somar, né? 600 mais 400, eu vou ter exatamente R$1.000, né? Mas ele não recebe 1.200? Então, 1.200. Se ele recebe 1.200, ele vai gastar o total, né? Total. Menos R$1.000, vai sobrar exatamente 200 reais para ele gastar com outras despesas, pessoal. Beleza? Ó, vou até colocar o 200 aqui bonitinho. 200 reais com outras despesas. Um problema que eu elaborei, vocês podem elaborar o problema que vocês acharem melhor, tá? Não tem problema algum. É só para a gente poder treinar aí, ó, essa questão de elaborar problemas e utilizar fração no nosso dia a dia, né? Que é muito comum isso aí. Vocês viram aí que a Mariana utilizou fração para poder fazer suas compras, né? Beleza, pessoal? Então é isso. Finalizamos então a correção do PET 3, sétimo ano, todas as semanas. Se você quiser, pode acompanhar aí no card aí, ó, a correção das outras semanas, dos outros PETs também, tá bom? Se você quiser, pode dar uma olhada, tá passando aí em cima no card. E é isso, pessoal. Agradeço por você ter assistido até o final e a gente se encontra no PET volume 4. Beleza, pessoal? Grande abraço e até mais.